No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para o século dos séculos. Uma boa quarta-feira para você, um bom feriado, dia de finados. Você que perdeu um ente querido recentemente, fique aqui os meus sentimentos. Você que sente a dor da perda, da perca, que Deus te abençoe, que Deus te console, o Deus da eterna consolação. O seu nome é Jesus Cristo, tá bom? Um forte abraço, meu irmão, minha irmã. Que Deus possa consolar você e te dar aí uma paz. É um dia que o mundo, um dia, vamos dizer assim, que as pessoas param para lembrar daqueles que se foram. É o ciclo da vida. Uns vão um pouco mais tarde, outros um pouco mais cedo. Mas temos a promessa de ressuscitar dos mortos um dia, aqueles que têm fé, porque essa é a promessa que Ele nos fez, nos deu a vida eterna. Essa é uma grande promessa. Mas hoje eu quero falar sobre o Filho de Deus. Quero falar sobre o Filho de Deus. A Bíblia tem muitas informações importantes sobre o Filho de Deus. Porque quando eu abro o Minuto da Unicidade, eu falo graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E eu recebo no privado, e às vezes alguns comentários, as pessoas falam, mas e o Filho de Deus? A Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus. Nós não podemos, e eu sempre falo isso para os irmãos unicistas, nós não podemos rasgar isso da Bíblia. Se a Bíblia fala que Ele é o Filho de Deus, eu não nego o Filho de Deus. Tá certo? Não é porque eu digo que Ele é o grande Deus, o verdadeiro Deus. Aliás, escrevemos um livro falando que a maior revelação da Bíblia é que Jesus é o Deus verdadeiro, e é. Então, não podemos negar que Ele é o Deus verdadeiro, mas também é o Filho de Deus. E aí, são duas pessoas separadas uma da outra? Isso é importante a gente falar sobre isso aqui no Minuto da Unicidade. Aliás, por falar no livro, antes de seguir, eu estou aqui na batalha, para a gente conseguir arrecadar, fazendo a pré-venda da segunda tiragem. Se você deseja participar da segunda tiragem por tempo limitado, aproveite, entre em contato comigo, adquira 5 ou 10 livros no preço de custo praticamente, R$19,90, quando no site da Amazon está R$ 34,00. Não tenho ele mais comigo, como a gente tem anunciado aqui, você que está ouvindo pela primeira vez, mas temos ele para imprimir, para mandar imprimir. E aí nós precisamos de uma boa soma em recurso que vai passar dos R$9.000. E a única maneira da gente conseguir esse recurso é fazendo uma pré-venda, um pré-lançamento antes dele chegar, evidentemente. Depois que chegar, aí eu estarei informando. Aí é uma questão de confiança, é uma questão de irmãos em Cristo. É uma questão hoje muito delicada, hoje em dia, ter esse tipo de confiança, complicado demais, mas os de Deus ainda têm que preservar, ainda preservam a essência do Evangelho, porque senão de nada disso, isso não vale de absolutamente nada o que fazemos aqui. Se não houver honestidade, se não houver sinceridade, nós estaremos perdendo tempo nas igrejas, perdendo tempo com nossos cultos, não servem de nada. Crente desonesto, a sua adoração não serve para absolutamente nada. Por isso devemos ser honestos sempre, todos honestos. É um mandamento, Ser honesto é um princípio bíblico, tá certo? Isso é muito importante. Mas tem gente que aí é outro departamento, Tem aqueles que acabam cometendo deslizes, mas não quer dizer que seja má pessoa, ou se amanhã ou depois nós errarmos, Mas a primícia não podemos dar mau testemunho. Temos que sermos, todos nós, o exemplo de tudo, tá certo? Bom, dito isto, veja bem o que a Bíblia diz sobre o Filho de Deus. A Bíblia diz assim, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para conhecermos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha aí, no dia de finados nós estamos falando
do seu Filho Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Parece até uma, vamos dizer assim, uma redundância, né? Ou parece até algo meio que sem sentido. Quando nós lemos as Escrituras, nós temos que ler com os olhos espirituais, através do Espírito. Porque, por exemplo, um versículo desse aqui, você vê muitas pessoas que não têm essa revelação, se parar para ler, quebra a cabeça. Porque ao mesmo tempo que o Filho já veio, o Filho já está no mundo, e esse Filho que já veio, que está no mundo, nos dá o conhecimento do que é verdadeiro, para que conheçamos ao verdadeiro, e aí parece que ele está dando voltas, né? Parece que ele vai ali, quem lê esse versículo assim, só ele isoladamente, vai ficar confuso e vai achar, poxa, esse camarada tá, uma hora ele diz uma coisa, uma hora ele diz outra no mesmo versículo. Mas, como eu diria, João não poderia ser mais claro neste versículo. Ele não poderia ser mais tão direto neste versículo aqui, explicando e mostrando para nós a identidade, a verdadeira identidade do Filho. Ele aqui não está separando, ele não está mostrando que cada um tem o seu papel. Muito pelo contrário. Ele está dizendo que o Filho que veio, o Filho, artigo definido, que todos somos filhos de Deus, mas Jesus, ele é o, como você fala assim, o O com O maiúsculo, ele é o Filho. Ele sintetiza tudo nele do que é o modelo de um filho de Deus, vamos dizer assim, um exemplo para toda a humanidade de como deve ser o Filho de Deus. Por isso ele vai dizer lá em João capítulo 13, no Evangelho, ele fala assim, ó, eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Por isso que, né, esse é um dos motivos de que ele recebeu esse título de o Filho de Deus. Todos somos, mas não chegamos, estamos longe de chegar à perfeição do Filho de Deus, à estatura do Filho de Deus, que ele veio para ser também, como é que eu posso dizer assim, um exemplo daquilo que deve ser um Filho de Deus, deve se comportar. Por exemplo, hoje nós temos uma polarização muito forte entre Lula e Bolsonaro, entre os bolsonaristas e os lulistas, é ou não é? As pessoas estão assim, naquele pé de guerra, Brasil dividido. Tem pessoas que deixaram de falar umas com as outras, deixaram de falar com parentes, com amigos. E pessoas que não se cumprimentam porque o outro é bolsonarista, ou deixa de falar com o outro porque é lulista. Isso me leva a transportar para as questões de samaritanos e judeus. Samaritano vai para lá. Você defende samaritano, não quero papo com você. Ah, você defende... Irmãos, eu tenho visto isso na prática, no dia a dia. Porque eu postei lá que voto em Bolsonaro, eu sou cidadão, minha esperança não é Bolsonaro, aliás, ele já está fora do jogo, perdeu. Eu gostaria que ele ganhasse, mas eu tenho muitas pessoas, amigas, que votaram em Lula e que declaradamente falaram para mim, eu voto em Lula e tal. Meu irmão, eu beijo essa figura, abraço. Você está entendendo? Então, essa rivalidade que tinha entre judeus e samaritanos, eu só estou abrindo um parênteses aqui na mensagem de hoje, tá bom? Essa rivalidade, porque você não sabe votar, porque você é isso aqui, você é ignorante, você não sabe, e o petista também não, porque você tem as razões dele, as convicções dele, e política divide. Agora, irmãos, somos irmãos em Cristo, independente do que o cara votou. Ah, mas o comunismo faz isso e aquilo outro. Mas e os extremos da direita também não faz um monte de barbaridade? Então, assim, não podemos comprar barulho de partido de ideologia. Ah, mas as ideologias da direita estão mais alinhadas com a palavra de Deus. Bom, pode ser que sim, mas as duas pontas extremas da situação é que é complicado. Mas você está entendendo? Jesus sentava com um samaritano e conversava, sendo ele judeu. Conversava, salvou samaritano, batizou samaritano, você está entendendo? Salvou samaritano, batizou samaritano, comia com samaritano. Não podemos, ele é o Filho de Deus. Aí voltando para o tema, pensa nisso que eu estou falando para você, tá bom? Para a gente encerrar aqui nesse feriadão.
Pensa com carinho nisso que eu estou falando para você. Não vale a pena. Não entra nessa de arrumar problema com parente, com amigos, e de entrar no oba-oba e chegar hoje feriado, eu vou protestar, vou para a porta. Para com essa palhaçada. Isso não vai resolver. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Fez a sua parte como cidadão? Votou? Ganhou o seu candidato? Amém. Não ganhou? Temos uma outra bandeira maior do que essa para levantar, que é a bandeira do nome de Jesus. Então você que votou em Lula, eu amo você, rapaz. Não tenho nada contra. Você é meu amigo, rapaz. Você votou em Lula, teve seus motivos, teve suas convicções. E é isso aí. Deus permitiu que ele fosse eleito. Beleza, ótimo, perfeito. Né? Você que é bolsonarista, você não sobreviveu aos governos do PT? Não sobreviveu? Você morreu? Você não está vivo aí? Então vai governar de novo. Nós precisamos baixar um pouco a bola. Atenção, baixar um pouco mais. O Senhor Jesus é o Filho de Deus e nos deu exemplo de tudo. Sentava com o samaritano, ia nas festas, comia. Quantas vezes entrei em bar para abraçar meus cunhados? Eles são testemunhas disso. Não estou dizendo aqui me louvando, não. Estou falando que é uma realidade. Tem esposos de irmãs da nossa igreja que bebe. Eu vou lá, converso com os caras, entro lá no bar e dou um abraço nele. Eu não discrimino o cara porque ele bebe, porque ele fuma. Ou porque é gay, porque é homossexual. Eu vou encostar no homossexual e aí vou pegar o pecado dele por abraçar ele, apertar a mão dele, rir com ele um pouco. É contagioso o que ele tem? Você entende? Nós precisamos disso. O trinitariano, os trinca. Meu Deus, eu vou encostar no trinitariano, eu vou virar trinitário. Para com isso, rapaz. Ô, Glória, abraça o trinitariano, rapaz. Toma um café com ele. Come um biscoito com ele. Biscoito no Rio é biscoito, aqui em São Paulo é bolacha. Come a bolacha com o trinitariano. Conversa com ele. Seja amigo do cara. Entende? Nós não podemos ser, como diz o apóstolo Paulo, facciosos, fazer facção. Temos que ter maturidade, irmãos, maturidade. Eu tenho amigos mesmo lulistas, você tem amigos e vou continuar tendo. Eu não sou bolsonarista. Eu tenho que votar mesmo, senão não vou viajar, senão não faço as coisas. Então vote e escolhe um aí. E amém. Para terminar, ele vai dizer que esse Filho de Deus que nos deu exemplo, eu só disse aqui uma das coisas, um detalhe. A questão está tão séria que eu saí, até comecei a falar, por isso você vê como é que está a situação. Mas aproveitando, é para você ouvir o que eu disse aqui, não retiro nada do que eu disse. Mas em muitas coisas, o Senhor Jesus nos deu exemplo. E foi julgado pelos judeus por isso. Está conversando com samaritano. Está bebendo com pecador. E crente não faz isso? Olha lá, o pastor está conversando com a mulher lá, meu Deus, e vai ter um problema com a mulher ali. Então, preste atenção. Esse Filho de Deus que veio, nos revelou o verdadeiro. O verdadeiro estamos no que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Quem? O Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Para terminar, o nosso Deus nos deu exemplo como homem, como cidadão. Várias vezes foi tentado, vamos protestar aqui, temos que pagar imposto para César e não queremos pagar mais imposto. Paga o imposto, paga seu imposto e sirva a Deus. E pronto. Então ele é o verdadeiro Deus, o Filho é o verdadeiro Deus. Por isso que ele é o Filho de Deus, nos deu exemplo, nos deu exemplo para aprendermos a passar pelas provações com alegria, exemplo de fidelidade, exemplo de perseverança, exemplo de força, resistência, determinação, amor, compaixão, misericórdia. Não se deixe levar pelo calor do momento político que estamos vivendo. Não pare de falar com seus familiares. Peça perdão para eles em nome do Senhor Jesus, caso tenha tido problema nessa área aí. Peça perdão. Não odeie Lula. E vamos em frente. Deus abençoe a todos. Até amanhã. Minuto da Unicidade.